Bom dia, gente. A paz do Senhor para todos que assistem o meu vídeo, a minha live. Que você tenha um dia extraordinário, abençoado por Deus. Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de bênçãos, uma sexta-feira de respostas, de resultados. Eu agradeço pela vida de cada um de vocês que estão compartilhando, que estão se inscrevendo aqui. Eu oro para que Deus ele venha derramar chuva de bênção sobre a sua vida, que cada palavra que eu estou postando aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, seja para glorificar o nome do Senhor, seja para a honra e glória do Senhor, que Ele esteja no controle da situação da minha e da sua vida, e que todos os dias o Senhor ele possa te acordar e te mostrar o quanto Ele é bom, que a partir de hoje, a partir desse momento, você possa aprender a ser, ver o que é a vida, a viver, a colocar vida naquilo que você achou que não tinha mais jeito, aquilo que você achou que era o fim. Eu declaro que a partir de hoje Deus está derramando vida, Ele está derramando vida sobre essa situação que parou na sua vida. Deus ele está revivendo hoje os seus sonhos, os seus planos. A palavra que Deus hoje colocou no meu coração na madrugada para passar para vocês está lá em 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Quem não conhece essa passagem, né? É uma passagem bem conhecida. A viúva do azeite. O azeite se multiplicou nas vasilhas. Eu vou ler todo os 7 versículos do capítulo, tá bom? Vamos lá. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela primeiro fala que não tem nada, depois ela fala que ela tem a botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Ou seja, não podia pedir pouco vaso, era para pedir muito, porque o que Deus tinha para ela era muito. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver. Fecha a porta, que o que Deus tem para você é para você e para sua família dentro da sua casa. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Olha, ela tinha só um pouco de azeite. Ela pegou muito vaso com os vizinhos. E ela ainda pediu mais para o filho. Olha o que Deus faz. Porém, ele lhe disse, o filho dela falou: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Quando as vasilhas acabaram, o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que Deus fez na vida dessa mulher. Ela conheceu o profeta Eliseu através do seu marido, que era servo dele. E o marido ficou endividado ali, guardando aquele segredo, né? Porque ela não sabia da dívida. Ela ficou sabendo depois que os cobradores foram buscar os seus filhos para pagar a dívida. E é engraçado que quando Eliseu pergunta para ela o que ela tinha em casa, ela falava que não tinha nada. Ela dizia que não tinha nada. Mas no próximo ponto, ela dizia, ela fala que ela só tem um pouco de azeite. Ela tinha o azeite, mas não tinha as vasilhas.
E aí ele pede para ela pedir as vasilhas emprestadas para os vizinhos, né? Como é importante a gente ter contato com as pessoas, ter, como que eu posso dizer, uma comunhão com quem está perto da gente. E ela pede as vasilhas, e ela falava que tinha pouco, mas o profeta que estava na vida dela era tão bom que quando ele, mesmo ela falando que tinha pouco, e ele pede para ela ir buscar as vasilhas, ele fala: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, vírgula, não poucos. Ela falou que tinha pouco azeite, mas ele falou para não trazer pouco, porque ele sabia que o que Deus ia fazer na vida dela ia ser abundante, ia ser transbordante. Então não podia ser pouco, tinha que ser uma quantidade aonde Deus ia derramar tudo o que ela precisava. E lá no último versículo, ele fala que o que ela vendeu, ela pagou a dívida e ainda sobrou para viver com os filhos. Deus hoje está mandando eu te dizer o que você tem aí na sua casa que você pode multiplicar e mudar a sua vida e resolver esse problema que você tem. Às vezes essa passagem, essa palavra foi para um empreendedor, alguém que tem um comércio, alguém que está vendendo até alguma coisa dentro de casa, que hoje em dia tem muitos empreendedores dentro de casa, pessoas vendendo bolo, algum produto, alguma coisa. O que você tem aí que você pode fazer com que isso multiplique na sua vida? Com que isso renda para todos aqueles que estão à sua volta e você consiga o dinheiro hoje para pagar essa conta. O que você tem? Você já parou para pensar? O que você tem aí na sua casa que Deus pode multiplicar? E tem um versículo aqui que foi o que mais me chamou a atenção para mim. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos. Tem bênçãos que Deus dá pra gente que não é pra gente sair divulgando, não é pra gente sair falando, não é pra gente sair gritando aos sete ventos. A gente pode contar do milagre através apenas do nosso comportamento. Deixar as pessoas ver o que Deus fez. Aqui nesse caso, os filhos dela iriam ser levados pelos cobradores. Mas aí, de repente, todo mundo fica sabendo que eles não foram levados. Alguma coisa aconteceu para que esse castigo não viesse sobre a casa dela. Para que essa perda, essa coisa ruim viesse sobre a casa dela. Ela não precisou falar como isso aconteceu. O que Deus fez? Porque tem testemunhos que a gente não precisa falar. As pessoas podem ver que Deus realmente fez. Pela mudança, por aquilo que era centena de morte. Às vezes estão falando que a sua doença é o fim, que ela acabou, que não vai ter mais jeito, como foi com Lázaro. Não tem mais jeito. Jesus chegou e falou: Lázaro, sai para fora. A filha de Jairo também já tinham contratado, naquela época eles contratavam pessoas para chorar nos enterros. As pessoas já estavam ali chorando, se lamentando pela morte da menina. E Jesus disse: ela só dorme. Então, às vezes, as pessoas já estão agradecendo, já estão sorrindo, porque eles estão vendo o que você está perdendo. Mas aí, Jesus, quando entra na nossa vida, quando ele chega na nossa vida, quando Deus entra na nossa casa, ele entra para fazer a mudança. Tem gente agora perguntando como que você ainda está de pé, como que você ainda glorifica o nome do Senhor. Com tudo isso que você já passou, ainda está passando. Então, esse versículo, ele falou muito comigo. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Não se esqueça que quando a bênção vier, você pode contar para alguém que Deus tocar no seu coração. E se ele não tocar também, você não é obrigado a contar. Ou na igreja que você vai, né?
para alguém que está precisando, passando pela mesma situação que você. E às vezes a pessoa ela quer ouvir aquele testemunho e Deus vai te tocar para falar. Mas tem bênçãos que ninguém precisa saber, que é só entre você e sua família dentro da sua casa. Entendeu? E vai viver desse resto que Deus vai multiplicar hoje na sua vida. Você vai viver. Porque Deus ele tem grandes coisas para mim e para você. Você vê aqui, ela falou só tem um pouco de azeite. Mas quando ele falou para trazer as vasilhas, ele falou não poucas. O que Deus vai fazer não é pouco. O que Deus vai fazer é muito. Então, entrega para Deus aquilo que você tem na sua casa para multiplicar nessa manhã. E deixa Deus resolver esse problema para você. E quando ele falar que vai resolver, ele resolve. Senhor, eu agradeço mais uma vez, meu Deus, por estar aqui, gravando esse vídeo, entregando essa palavra para essas pessoas que vão assistir mais tarde, que estão assistindo agora, que vão assistir daqui 10 minutos, que vão assistir amanhã. Todos que estão sendo alcançados, Pai, por essa oração, pela palavra, por todas as manhãs que eu estou me levantando e guerreando, pela vida de cada um que está aqui, Pai. Eu agradeço, Senhor, pela vida delas e peço que o Senhor venha multiplicar o azeite na vida delas. Que o Senhor possa dar hoje uma estratégia, que o Senhor possa dar hoje uma direção para todos aqueles que precisam de uma direção para resolver algum problema. Eu oro, Senhor, e entrego a vida deles em Tuas mãos. Vai na casa de cada um agora, Pai. Visita agora o coração de cada um, de cada filha tua. Eu não sei qual é o problema deles, mas o Senhor sabe. Multiplica, Senhor, as tuas bênçãos na vida deles. E que em nome de Jesus o teu nome venha a ser glorificado. E que todos possam ver que o Senhor é Deus. E que nada nem ninguém venha atrapalhar os planos do Senhor na vida dessa pessoa. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado você que ficou aqui até o final. Dá uma curtida no vídeo, fala um amém aqui nos comentários. Me segue aqui no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Se inscreve lá no canal, tá bom? Eu agradeço por mais um dia. Fica com Deus e deixa Deus multiplicar o que está na sua mão. Amém?